Você é uma pessoa que pega inúmeras coisas para fazer e acaba deixando o essencial de lado? Eu sou Kênia Scheib e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Em um mundo conectado e cada vez mais dinâmico, tem-se vivido o senso de urgência. Tudo tem que ser imediato. Não se pode perder nada. E essa demanda tem resultado em doenças físicas e emocionais, além de fazer com que as pessoas percam o referencial daquilo que é essencial. Tudo isso leva a um aumento do estresse e, consequentemente, afeta a qualidade de vida. É tanta coisa para se prestar atenção que o cérebro fica sobrecarregado. O sistema não consegue processar tudo e gera uma resposta fisiológica. Como a vida é sistêmica, os prejuízos chegam a diversas áreas da vida. Para mudar esse padrão, é preciso quebrar crenças disfuncionais e levar a vida com mais leveza. Foi o que fez a minha convidada de hoje, a consultora de imagem, Marina Lenk. Marina, bem-vinda. Oi, querida. Tudo bem? Prazer estar aqui. Delícia te receber aqui no programa. Prazer é meu. Nossa, uma delícia. Muito bom, Marina. Você, quando chegou no processo, você estava assim, vivendo muitas coisas ao mesmo tempo, querendo abraçar o mundo todo. Como que era isso? Exatamente. Vivia querendo fazer, né? Correndo atrás do ter, correndo atrás de realizar os sonhos. Sonhos estavam sendo realizados, mas em algum momento eu senti uma sobrecarga, senti um cansaço e é como se tivesse um vazio ali, né? Faltando o essencial. E aí procurei você para reviver, achar o equilíbrio entre esse processo, né, de realizar e conquistar os sonhos e ter uma vida leve. E é possível, né, Marina? É possível. A gente pode conquistar, a gente pode construir as torres mais altas, mas a gente primeiro precisa fazer a base. Essa base tem que estar fortalecida, o essencial tem que estar lá fundamentado. Exatamente. E não estava, né, Marina? Não, eu sou muito do perfil de... A gente, no processo de autoconhecimento, a gente entende o nosso perfil, por isso que é maravilhoso a gente saber exatamente como a gente é, quais são nossa natureza, né? A nossa natureza, os nossos desequilíbrios, os porquês. E era muito claro para mim esse perfil de fazer, né? Eu sou extremamente proativa, tenho um ponto fortíssimo de criatividade, então essa criatividade, ela borbulha na minha mente um tempo inteiro, querendo fazer, querendo criar, querendo produzir. E isso foi me consumindo fisicamente, né? As pessoas nem sabem disso, quem for assistir isso vai achar, ó, você... Como assim? Essa mulher forte, né? Que dá conta de tudo. E eu continuo dando conta de tudo, mas de forma mais leve, de forma mais equilibrada, olhando mais para o que é essencial na vida, né? Dando prioridade para o que é importante de verdade. E às vezes essa demanda do mundo, essa urgência que a gente tem vivido, de tanta informação, fala que o excesso de informação rouba a nossa atenção. Então eu tenho sempre a necessidade de mais e mais, eu preciso aprender isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso estar em tal lugar, eu preciso realizar isso, e eu acabo perdendo do lugar que eu deveria de fato estar. Exatamente, né? E perde, né, um pouco o sentido. Perde o sentido e aí dá aquele vazio, né? Tá tudo tão lindo, os sonhos estão conquistados, né? Claro que tem vários, mas assim, as coisas estão indo super bem dentro do que a gente planeja, do que a gente deseja na vida, mas alguma coisa ali não estava encaixada, né? E dentro e fora, porque o corpo, ele responde. Então, foi um processo que eu adoeci muito, sempre tive uma saúde muito boa, sempre me exercitei, alimentei bem, mas eu comecei a ficar doente, né? Gripes estranhas, mal-estar. Teve um dia que eu fui fazer fotos de Natal, foi assim, o ponto forte foi quando eu fui fazer uma sessão de Natal com a minha família.
E eu comecei a sentir mal, sentir um mal-estar, querer desmaiar, falei, gente, e eu não me permitia isso, né? Então já teve momentos de eu começar a sentir isso, eu olhava no espelho e falava, Marina, você, acorda minha filha, vamos lá, esquece isso, bora, vamos continuar. E aí uma hora o corpo falou assim, Deus falou, o corpo falou assim, minha filha, não é isso, calma, respira e vamos olhar ali para dentro e encaixar tudo isso, né? E é muito importante a gente prestar atenção nos sinais, gente. Nosso corpo emite sinais. Se a gente está desalinhado, se a gente está fazendo algo muito fora, você não tem o tempo de descanso, a sua mente não para, está muito acelerada, a conta vai chegar. Você está tendo uma descarga química muito grande e a conta chega. Então, começa a observar os sinais. O que está acontecendo aqui? O que meu corpo está querendo dizer? Eu lembro que você chegava muito exausta. Você estava ficando exausta. Eu estou exausta. Eu falei, o que a gente pode tirar, então? O que a gente pode mexer? Não, mas eu preciso fazer isso. A princípio, acho que não pode mudar nada, né? Seguindo a manada, né? Protocolo, lembra? Né? Protocolos, né? Do marketing digital. Isso acabou com com o meu estado mental, assim, né? De tem que ser assim, tem que seguir isso. Investindo dinheiro, aquela coisa, e as coisas não iam como tanto quanto eu sonhava, porque eu sonho muito alto. E aquilo ali falava, meu Deus, por que eu não tá indo, né? E não tem que ser assim. E eu acabei de falar agora com o meu marido a caminho, né, que eu acabei de fazer um processo de lançamento, né, de um produto digital e que foi um sucesso agora. Eu falei, gente, foi leve. Não seguiu o protocolo e funcionou de outra maneira. Então, eu acho que a gente tem que achar a forma que faz sentido. Eu lembro que você chegou com isso muito, a fórmula, né? É muito vendido... Literalmente, a fórmula. É um padrão, você tem que fazer assim. Se você fizer assim, não invente a roda. Você tem que fazer exatamente assim. Não se permita sair fora disso. Só que a gente não é assim, nós somos... seres únicos, seres especiais, e cada um tem uma história, cada um reage de uma forma. E a gente só comunica a nossa verdade. As pessoas, elas olham para nós e vão perceber isso quando você está conectado com, de fato, quem você é. Então, quando você está muito engessado, você acha que só tem aquela forma de fazer, você acaba não comunicando isso. E aí você fala, peraí, mas eu fiz tudo... E não deu certo. E isso mina, né, a nossa crença de capacidade. Acho que eu que não sou Eu que não sou capaz. E você lembra que eu falava, Kênia, mas fulana fez, fulana faz, a outra faz. E eu não consigo por quê, né? E tudo tem um porquê, gente. Nada é por acaso, né? Cada uma tem o seu caminho. Cada uma tem a sua história, o seu jeito. E quando eu entendi isso, né, então eu passei um semestre, que foi o semestre passado, me reconstruindo. Então eu desacelerei. Aí eu lembro que eu chegava na sessão, eu achava que a Kênia me xingasse, como se eu não tivesse feito algo. Como assim, por exemplo, assim, eu não bati metas, não fiz isso. Aí ela falou assim, que bom. Aí ela perguntou assim, tá pagando as contas? Tá doando? Tá investindo? Eu tô. Então tá tudo bem. Eu falei, olha mesmo, então tá tudo bem. Porque eu ficava no duelo, né, de que tava fazendo menos do que eu poderia, porque eu me propus a entrar na calmaria, né, colocar tudo no eixo. E mesmo assim, eu estava as coisas estavam indo bem. Acontecendo, mas você achava que nunca era suficiente. Nunca. Né? Porque quando você está olhando lá para fora, o que as pessoas estão vendendo para você o tempo todo é o infinito, né? O além. E aí, aquilo que você já construiu ali, que é maravilhoso, você não dá valor. Você fala, não, mas ainda não é aquilo. Mas espera aí, aquela pessoa, ela está conectada com aquilo que também é importante para você? Está conectada com o seu essencial? Não, aquela é a história dela. A gente não tem que viver a história do outro, a gente tem que viver a nossa história. Então, você chegava e falava assim, nossa, achei que você fosse brigar comigo. Você desce na cadeira. Estou achando maravilhoso que você conseguiu romper. E agora, olha a diferença que está na sua vida, né? Isso faz todo sentido. Faz todo sentido, né? E achei...
acho que eu desenvolvi ali uma autoconfiança, né? E quem vai ouvir as minhas seguidoras fala, não, todo mundo fala, te acho... Como você? Né? Sim, eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho os meus medos, né? Coisas que me travam. E o processo mostra os porquês, né? Que tudo tá lá na raiz, na infância. Sim. E a primeira frase que você me falou quando eu sentei na sua mesa, né? Um processo de rejeição, eu falei, quê? Como assim, né? Eu não sentia isso, mas isso está tudo ali, né? Tá no inconsciente, né? Você não acessa. Não acessa e acessar tudo isso e entender, é isso, porque isso é muito bom. E aí, quando você ressignifica isso, as outras coisas, elas são consequência disso. É algo que eu nem sabia que estava ali no meu inconsciente, mas nós somos movidos pelas nossas emoções, então, racionalmente, eu acho que tá ok, tá tudo certo. Só que as nossas emoções que nos movem. E eu não estou entendendo o que está acontecendo nas minhas emoções. Então, eu vou levando a vida daquele jeito. Eu costumo viver a vida daquele jeito. Na hora que a gente muda esse padrão, você ressignifica aquelas emoções, muda tudo. Muda tudo. Se você muda a raiz, você muda tudo. E o perigo de repetir padrões, né? Porque eu estava com meus filhos indo para esse processo de repetir esse padrão que eu vivi. Né, de uma mãe e um pai que são presentes, mas que no fundo não estavam. Uma coisa é você estar fisicamente presente. Fisicamente eu tô, né? Mas e o que eles querem, que conexão, é a conexão, né? A atenção, né? O cuidado ali com o sono, que é uma coisa que era muito ruim na minha família. Você dormia 11 horas da noite. Meia-noite, assim, as crianças dormindo 11 horas da noite. Acho que ele achava, mas eu não consigo. Não tem jeito, é impossível colocar eles antes. E hoje eu vi que está acontecendo, né? E é um processo, não é do dia para a noite, são degrau por degrau, cada dia é uma coisa. E olhei essa questão de passar, né, os verdadeiros valores para os meus filhos, que é o legado aí da nossa história. Então, eles são a família é o mais importante, né? E depois a gente viu que isso para mim era valor. Só que eu estava tão focada no fazer, no ter, que eu estava escondendo o meu maior valor, né? O que era valoroso. É o ser. E aí, as coisas ficam desajustadas. E essa geração dos seus filhos, a gente tem que estar muito atento, porque eles já nascem nesse mundo digital. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eles estão muito conectados com o que eles têm que fazer o tempo todo, então existe uma competição, quem que ganha mais, o videogame, não é mais aquela brincadeira, não é mais o lúdico, são coisas pesadas, e não é mais com o meu irmão ou com o meu colega aqui, é com o mundo. Então, se eu tenho que competir com o mundo, fica muito pesado, numa idade que eles ainda não entendem muito bem como lidar com isso. Então, primeiro, se reconectar com você, isso muda e faz com que eles não façam o mesmo padrão que você. Exato. Né? Para que eles não tenham essa repetição de padrão. E achar essa conexão comigo mesma, assim, foi maravilhoso. Está sendo, né, Kênia? Porque só o começo, né? É uma coisa que ela não para, né? E tá tudo ligado a Deus, tudo ligado a uma força muito maior. E é uma coisa que é infinita, né? Então não tem um fim. Cada vez a gente vai conquistando eu sinto, né, essa conexão maior com o ser maior, e as coisas vão acontecendo como tem que ser, da forma que tem que ser, e nada é por acaso, né? No momento que tem que ser. No momento, né? Que tem. A gente quer adiantar os processos, né? Eu falo, a gente tem semente que demora mais para frutificar. Não são todas iguais, então tem áreas da nossa vida que a gente às vezes investiu ali, tem um tempo maior para aquilo florescer, tem outras que já são mais rápidas. Saber esse tempo é muito importante para que você tenha essa leveza, para que você pare de andar no curso desse mundo que ele é enlouquecedor. Mas esse assunto é tão importante que eu vou te pedir para você continuar conosco. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta.
volta aqui com a minha convidada, Marina Lenk. A gente está falando então sobre trazer essa leveza para a vida, porque o curso do mundo nos atropela, a gente acaba permitindo fazer parte dele e aí os riscos para a nossa vida são inúmeros. E aí, Marina, quando você hoje conseguiu trazer isso para a sua vida, você conseguiu aquilo que você estava entendendo, não, essa fórmula que como que não funciona para mim, agora ela deu certo. Ela deu certo, do meu jeito, do jeito que tinha que ser. Então, eu não acho que a fórmula... Existem caminhos, sim, mas não existe o que é para uma pessoa, talvez não é para outra, né? Sim. E aí, entender isso foi libertador e aceitar isso. Então, fazer as coisas do meu jeito, né? Cada uma tem seu processo, cada uma tem sua história, cada uma tem seu negócio. Então, não existe essa fórmula, isso ficou claro. A modelagem é uma técnica que a PNL a gente usa muito. Então, entender como que a pessoa chegou lá, entender qual o processo que ela passou. Existem etapas. O sucesso, a gente fala, ele deixa pistas. Mas pistas não quer dizer o caminho todo. Quando você acha que aquilo é o caminho todo, você vai querer fazer igual o que o outro fez, não vai dar muito certo. Porque aquilo é a história dele, não a sua. Então, a gente pode pegar essas pistas, entender ali, né, um casamento que é funcional, tem elementos ali que você sabe, ele funciona porque ele está conectado com isso ou com aquilo. Mas cada um é um ser único. Então, talvez o que dá muito certo para um casal não dá para outro. O que dá muito jeito na sua maneira de lidar com seus filhos, não dá para os outros pais. Então, perceber isso e trazer isso para a sua vida é que vai gerar os resultados que você quer. E isso foi muito importante, eu lembro no processo, assim, essa questão de colocar os filhos para dormir mais cedo, de ir se permitindo, peraí, então tá, Ken, eu entendi, então agora eu vou começar a fazer isso. Essa é uma pista, né? Coloca mais cedo porque você vai ter X resultado. Então você foi dentro da sua história, dentro da dinâmica da sua casa, colocando eles numa rotina diferente, né? Exatamente, né? E esse processo também de se descobrir quando ele é feito com o casal, né? No caso, meu marido começou um processo junto comigo, né? Com uma pessoa até que você admira, na época você falou. Então é maravilhoso, porque cria conexão, né? A gente está trilhando... Estão pensando juntos, estão pensando da mesma forma, né? Exatamente. E estar alinhado é muito importante, principalmente com filhos, né? Exatamente. Então, esse alinhamento da casa, do casal, eu acho que acelera o processo. Acelera. Né? Porque aliás, ele começou há muitos anos atrás, entrou no processo, eu olhava assim, ele fazia os cursos, ele voltava, eu falava, gente, que bobagem. E aí ele começou a mudar, eu falei, tá ficando Deixa bom. Ficar de olho nisso aqui. De olho nisso aqui. Aí eu falei, se eu não começar, eu vou perder o marido, porque a mudança de mentalidade, ela é infinita, assim, ela traz resultados incríveis, né? E a história dele nessa mudança de mentalidade, o que trouxe de ganhos para a nossa família é indescritível. E eu entrei nesse processo e é uma coisa que é sem fim, né? É sem fim. Então, você fez parte disso. Feliz, comecei, né, nos caminhos dele, aí esse ano, a gente decidiu dedicar um processo mesmo completo, individual, que fez toda a diferença. Que é muito importante, né? Às vezes as pessoas... Falo muito, as pessoas vão para muito cursos com muitas pessoas, né? Lógico, você tem ganhos, você tem ali, você desperta para várias coisas, mas nada é igual você passar por um processo individual para lidar com aquilo que é seu. Então, você ali se descortinar, se permitir, olhar para as coisas de forma diferente, para suas feridas, para suas levezas, para suas vulnerabilidades, para suas habilidades. E aí, quando você olha para isso, para você, as coisas acontecem. Então, já tinham sentido, já tinham começado uma jornada, mas não tinham passado ainda por um processo individual. Não. E quando você vê, eu falei, Marina, quieta agora, que assim, fica aqui. Vamos agora mexer aqui no individual. E aí o seu marido fez o mesmo movimento e quando um casal faz junto, os ganhos multiplicam. Multiplica. É a única matemática que 1 mais 1 é maior do que
infinitamente maior do que 2, né? E é legal inspirar as pessoas, porque todo mundo que é muito próximo viu a nossa mudança de vida. E aí as pessoas, casais, começaram também a fazer os cursos, né? Cada um começa ali do seu jeitinho. Exatamente. Mas arrastar essa multidão, né, por exemplo, é tão legal, né? Inspirar as outras famílias, porque se a nossa família melhorou, por que não outras famílias também? Então isso é legal demais, assim, de familiares, né, de amigos próximos. E são ganhos, assim, que eu falo que salvam vidas, porque quando a gente reconstrói uma família, a gente está tratando as crenças dos nossos filhos que vão ser a cabeça do mundo de amanhã. Eu falo que a gente salva uma geração inteira. Salva uma geração. A gente salva gerações que estão por vir. A mesma coisa, a gente pode destruir as gerações que estão por vir com aquilo que a gente faz. Então, o tanto que é importante essa mudança. Então, aquilo que aconteceu com a minha família, eu não preciso repetir nos meus filhos. Eu posso falar, peraí, foi até aqui. Daqui para frente vai ser diferente. Eu sou responsável por mudar a minha história. Peraí, eu sou protagonista da minha vida. E aí você muda, então, gerações. Eu ouvi uma frase uma vez que fala, isso não é maldição. Então, por exemplo, quando a gente viu o meu perfil, o meu Dzão lá, né? Nós somos, né, Kênia? O D, assim, no ápice. O D, gente, vamos explicar o que é o D. O D é o executor, é o que comanda, é o líder, é o que pega para fazer dominante. E faz. A gente é muito fazedor mesmo. A gente tem que saber dosar esse D, né? Exatamente. Então, esse D muito alto, e isso, em alguns momentos, pode ser ruim, né? De querer... É uma linha muito tênue, assim, de ser líder e ser mandona. Ser autoritário. Ser autoritário, exatamente. Isso pode soar o quê? Arrogância, enfim. E eu ouvi uma frase uma vez falando, isso não é maldição. Então, a gente consegue, quando a gente entende quem a gente entende o nosso perfil, a gente tem clareza para moldar e ressignificar e melhorar. E a consciência falou, não, nessa situação aqui... Né? Tanto que eu tinha uma funcionária na minha casa que a gente batia de frente demais. E aí eu já ouvi do meu marido assim, não, mas aí você vai brigar, você sempre brigou com todo mundo. Não, aí a nova funcionária tá maravilhoso. Tá assim, maravilhoso. Aí eu falei, gente, isso não é uma maldição. Nosso perfil não batia, né? E não tinha um respeito mútuo ali. E eu consegui ressignificar ali. Então, assim... Foi diferente. Então, não é maldição. E se transformar maldição em bênção. Em bênção. Ela pode ser, mas você transforma. Exato. Tudo que você transforma, você tem capacidade de trazer bênção para a sua vida. Você parou de fazer aquele padrão que você vinha fazendo. Exatamente. Na hora que você parou aquele padrão, pronto, agora deu certo. Agora funciona. Funciona. Né? Passa a ser uma vida funcional. Exato. E isso também foi para os seus cursos, para os seus atendimentos. Exato. Para o seu trabalho. No meu trabalho, assim, minha vida profissional, ela deslanchou, né? Depois que eu mudei a mentalidade. E o Rafael falava assim, você só vai deslanchar quando você mudar a sua mentalidade. E a mudança de mentalidade. É parar de pensar... No pequeno, né? Naquela coisa da picuinha que te trava nossa, aí, né, meus atendimentos dobraram, meu curso também, né? Eu tive que ajustar a forma de fazer, mas ele tá indo também super bem, graças a Deus. Então, assim, eu criei um produto que é o Cores Pra Você, que é desejo, que é análise de coloração pessoal. E aí as pessoas me procuram, vêm de Belo Horizonte e falam, tava lá no salão, a manicure, a cabeleireira falou que a top da coloração é você, vim aqui. Então, assim, ouvir isso, né, criar essa autoridade na minha profissão, né, no meu negócio é maravilhoso. Mas isso só foi possível quando eu mudei a mentalidade. É a chave, né? É a chave. É a chave para vir todo o resultado que a gente quer. Então, na hora que essa chave vira... eu consigo fazer com que onde você tropeçava, que eram ali as limitações, eu transformo em possibilidades. E aí as coisas conectam e flui, né? Eu falo com as minhas clientes, é igual o processo de se vestir bem. É a mesma coisa, É a mesma coisa. Então, quando eu trabalho dentro do meu método
eu moldo primeiro, faço mapeamento da essência, é para entender isso. São crenças que essas mulheres têm lá, né, da infância, igual um processo de coach, que moldam hoje a forma dela vestir. Então, eu já atendi clientes, por exemplo, que ela não conseguia comprar uma coisa nova para ela, porque ela era filha de 4, né, filhos, a última mais nova. Ela herdava roupas dos irmãos, de todo mundo. Aí ela disse que quando o marido dela, não, você vai ter que comprar antes de me contratar, ela empolou na loja. Olha, gente, tá vendo como é que a mente comanda tudo? Ela empolou toda, eu não conseguia. Ele falou, vamos comprar, você tá precisando de roupa, nanana. Aí ela me custou, sempre namorou meu trabalho. Aí um dia, quando ela estava pronta, ela me contratou. E aí, eu não me esqueço que ela abriu o guarda-roupa e falou assim, eu tô com vergonha de você, de mostrar isso aqui. A funcionária da casa dela, que deu uma jaqueta para ela. Então, isso era um vício, né, que ela vivia. Então, é uma mudança de mentalidade. Então, não era só ensinar ela a se vestir ali. Isso mesmo. Eu tive que tratar um problema interno dela. E ela conseguiu. Então, hoje ela, né, já está livre para comprar, já fez tudo que era doação. Então, ela entendeu aquela crença do merecimento mesmo. Ela tem condições, mas nem com condições financeiras, a crença dela lá da infância não permitia a ela destravar isso. E isso em todos os detalhes, né? São pessoas que, às vezes, só usam guardam as coisas bonitas para visita. Para ocasiões especiais. Para ocasiões especiais. Não se permite. Eu falo que eu sempre uso a melhor louça, eu só bebo com taça. É para mim, assim, você usar aquilo que faz sentido. Especial é hoje, né? Especial é agora. É agora. É o momento que a gente tem, você não sabe o que vai ser ali na frente. Então, usa, traz isso. E a questão da coloração é tão importante, né? Quando ela se permite, ela vê aquilo que está conectado com a essência dela, que ela comunica aquilo, a pessoa fica mais bonita, né? Fica. É o autoconhecimento, né? Então, não tem como, gente, se vestir bem, se sentir, né? Que eu acho que o sentir é o importante. Porque o estar bem vestido, ele é subjetivo. Mas o se sentir, se você não trabalhar o seu autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é você entender a sua essência, entender essas minúcias, né, que te travam. É você entender quais são as suas melhores cores, qual que é o seu biotipo. Então, essa calça que fica linda na Kênia, talvez não funcione para outra pessoa. E, né, qual é o seu loiro? Porque todo mundo acha que quer ficar loira, chega lá, qualquer um, o platinado é para todo mundo. Não é. Não é. Eu já fui platinada porque eu achava o platinado lindo. Então, eu trabalhei, depois que eu estudei muito a coloração, que eu comecei mesmo a investir nisso, eu vi que não era, o cabelo mais dourado, ele me favorece mais. Então, são etapas de autoconhecimento para você chegar no guarda-roupa, trabalhar esse guarda-roupa inteligente, que é o foco, né, da minha metodologia, que você tem essas peças base, essas peças coringas, para depois você ter a extensão da base, que é o que estamos aqui hoje, com um blazer mais moderno, né, uma estampa, mas sem os coringas não funciona. Então, mas sem o autoconhecimento não dá certo. E quando a Marina chegou aqui hoje, ela falou assim, ela me viu aprontando aqui, né? Belíssima. Ela chegou, obrigada. Aí ela falou assim, Kênia, você sabe, né, se arrumar. Uma coisa que eu sempre escutei a vida inteira, assim, que eu carrego as coisas. O que é isso? Como eu sou uma pessoa segura, como eu sei quem eu sou, aquilo que eu colocar, mesmo que o outro não ache bonito, sustenta. mesmo que não esteja na moda, eu vou sustentar aquilo. E eu vou comunicar essa segurança. Então, quando você passou pelo processo, isso te ajuda também a, na sua profissão, ajudar de forma diferente as suas clientes, né? Demais. Eu falo assim, eu quase fiz um curso de coach, porque eu falei assim, as mulheres, gente, elas não querem só o vestir. Elas querem que eu escute. Então, eu sou assim, elas sentam na minha frente, elas colocam ali o seu íntimo. É muito mais profundo. Não é só combinar isso com isso. Então, ouvi-las é muito importante, né? E aí, esses processos que eu já passei de autoconhecimento foram maravilhosos para eu enxergar as crenças. Porque são crenças, são padrões, né, que estão aí. E a gente vê repetindo isso, refletindo na forma de vestir. Exatamente. Né? Então, padrões de merecimento, de autoestima mesmo, né? Então, assim, é muito claro hoje ver o processo, quando uma cliente expõe isso, por eu já ter vivido o processo. Sim.
Isso me ajudou demais a potencializar esse mapeamento no meu trabalho. Te traz mais clareza. Total. Você consegue ser mais produtiva ali no seu trabalho e essa produtividade traz leveza. Traz leveza. Aí ela me perguntou no último dia qual foi o maior ganho. Gente, eu sentia isso, é leveza, né? Não é... Porque quando eu fui pro processo, além de querer essa leveza, que não era nem... Eu nem sabia que a palavra era essa, né? Mas eu queria... Meu Deus, o que eu faço para continuar ganhando dinheiro sem me matar? Era como se fosse isso, né? E essa leveza, ela veio e eu não parei, pelo contrário, a empresa está indo super bem, as coisas só estão melhorando e pode ser de forma leve, né? Ai, é muito bom te ver leve. É leve. Muito bom te receber aqui no programa, Marina. Foi um prazer, uma alegria. Prazer é meu. E vamos juntas nesse caminho que você uma começou. Pessoa abençoada, assim, eu ficava vendo, né? Namorando o trabalho da Kênia, as pessoas falando, será que é isso tudo mesmo? Será que é isso tudo? E eu fui muito focada assim, não, ela vai me dar uma fórmula para eu desmistificar a outra fórmula, para isso funcionar, né? E aí, uma coisa interessante da gente encerrar, que eu falava assim, mas ela não tá falando de ganhar dinheiro ainda. Ela falou assim, a próxima sessão você vai me falar como é que é? Como é que eu posso? Onde que eu foco? Vou focar no curso? Vou focar na consultoria? Eu vou focar onde? E ela não falava, por quê? Era aqui que eu tinha que tratar. Não era ali. Isso era uma consequência e foi. Que bom, Marina. Fico muito feliz. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Então, você que está aí com 1000 fórmulas, tentando colocar a sua vida, fazer acontecer, fazendo um monte de coisa, preste atenção nos sinais. Olha para dentro. A chave está aí com você. Vamos juntos? Até o próximo programa.